salve, minhas amigas aceleradas! Hoje a gente veio mais uma vez falar do que a gente mais gosta, que é automóvel. Estou aqui com as minhas amigas Licinaira Barroso, do programa Autopista Minas Gerais, Lili, Celinha Murgo, dos sites Dirigindo Autos e Motorcar de São Paulo, e eu sou a Carol Villanova, de Santos, das revistas Oficina News e Frete Urbano. Sejam todas bem-vindas, minhas amigas, e sejam bem-vindos todos que estiverem assistindo ao nosso programa. Um oi geral para todo mundo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, deixa o seu joinha, se inscreve e faz o que, Lili? Toca o balangotango, que é o sininho. Para que toda vez que tiver vídeos novos, você vai ser avisado. Então tá bom, gente. É isso aí. Hoje o nosso assunto é um assunto bastante interessante que faz parte do nosso dia a dia como jornalista automotivo, que são as avaliações, os testes que a gente faz com os carros que são lançados, né? E a gente tem a Celinha aqui, que é a pole position da nossa turma nesse quesito de teste de carro. Celinha, conta o seu começo aí, como é que foi? Olha, tem muito tempo, viu? Embora vocês não falam para eu não falar o tempo, né? Mas são 34 anos na área automotiva. É muito tempo, né? Celinha, não vale Velotrol, não. Negócio de infância não vale. Tem que ser a partir do momento que você tirou 18 anos, pessoal. Então tá bom. Então eu vou mais pra frente. Eu entrei na Quatro Rodas junto com Douglas Mendonça. Grande Douglas. Grande. Querido. Jornalista. Beijão. Maravilhoso. Entrei com ele. Peraí, deixa eu mandar um beijo pra Ana também, vai. Beijo pra Ana, isso. E aí entrei na Quatro Rodas, participando dos 60 mil quilômetros, que é uma sessão de técnica, né? Que a Quatro Rodas comprava os carros. Geralmente eram 6, 7 carros que eles compravam, 0. Por mês? Aí a gente... Como é que era? Era por mês. Por mês, cara? Poxa! Às vezes dava mais tempo, às vezes dava 2 meses de carro, né? Mas eles compravam os carros 0, sem falar com as montadoras, né? Era uma compra comum. A gente rodava 60 mil quilômetros, todo mundo da redação rodava, e no final desmontava para ver como estavam as peças após 60 mil quilômetros. Era uma sessão muito legal. Foi aí que eu aprendi tudo. Não tudo, né? Mas muita coisa de técnica, porque o Douglas tinha paciência de me ensinar. E uma coisa muito legal. Depois eu vim trabalhando, montei o site, né, em 2000, imagina, faz tempo, viu, gente? Então, quando vocês me perguntam qual foi o primeiro carro que eu testei, eu não lembro. Agora, Celinha, e se eu te perguntar qual foi o carro que mais marcou você? Você tem algum específico, não? Eu não lembro. Não lembro, Carol. Não lembro, mas assim, tinham alguns carros que eram assim, não é que marcou, né? Porque, por exemplo, a época do Super Mini, que não é época de vocês, eu acho. Eu cheguei a andar de Mini. Não era Gurgel? Eu cheguei a andar de Mini. Não. Não é esse. Não. O meu Mini é esse da BMW. Não, lindinha, é Gurgel, época de Gurgel, lá atrás, viu? Eu acho que eu não era nascida. E é engraçado porque ele fazia parte da nossa frota, né? E muita gente vai lembrar, porque o Douglas vai lembrar, o Ângelo, que está hoje na Times, vai lembrar, o Eduardo Pinsinger da Jax vai lembrar, porque ninguém queria andar nesse carro. É mesmo. E era engraçado que a técnica repartia os carros. Bom, você vai com esse. Sobrava sempre pra menina. Isso daí, sabe o que é? Isso é machismo. E aí, como eu era a única mulher da técnica, eu tinha que ir embora de Super Mini. Gente, era triste. Olha só. Era triste. Mas hoje era uma época boa. Era a única que cabia dentro dele, né? Porque ele era bem apertadinho. Bom, o Douglas não cabia, a maioria não cabia, né? Na época o Edu era pequenininho, ele cabia, viu? Cabia. Eu acho que o Edu ainda é pequenininho. Mas ele tá mais gordinho. É. Não cabe.
Mas Ah, que Nara, época boa. E você, Lili? me conta, Lili. Do meu primeiro teste eu lembro. Primeiro Eu teste. lembro porque foi no ano de 2000, só tem 20 anos. E foi muito, muito marcante porque eu tinha acabado de fazer minha primeira matéria de automóveis para o Jornal Diário do Comércio. E eu fiz a matéria e no dia que saiu a matéria, o dono do jornal, que também era avaliador de carros, né, o Luiz Costa, ele me entregou a chave de um carro, né, e foi a Paraty 1.0 Turbo. Não sei se vocês se recordam, quando a Volkswagen lançou, né, tinha a Paraty e o Gol Turbo, né, e era uma Paraty vermelhinha, e eu lembro que foi o meu primeiro teste, que eu troquei step, ela tinha aquelas barras longitudinais, coloquei bicicleta em cima, sabe, eu fiz assim, tudo que você pode fazer quando você compra um carro durante 5 anos, eu fiz em uma semana. Uma semana. Nossa Senhora. Foi um teste bem completo. E você, Carol? E você, Carol? Você lembra do seu eu primeiro gosto. teste? Gente, eu tenho uma lista de todos os carros que eu já Gente, andei. só eu que não Sério? lembro. Eu tenho uma lista. E olha, Carol. eu vou lhe dizer que Ah. são eu agora não sei porque, mas são mais de 600 que eu trouxe para casa. Acho que até mais. Que eu trouxe Deve para ser mais. casa. Quantos anos, Carol, de teste? Eu tenho de teste, Lili, de indústria automotiva eu tenho 24, 23, 24. De Não, teste, eu comecei os testes em 2004, 2005. Então, são 16 anos. Nossa, Eu- eu já tava... Faz as contas aí. 16 anos vezes 4 mas carros assim, por semana. Não, Por mas mês? aí Não. eu pegava poucos. A partir de 2008, de 2007, eu comecei a pegar carro, assim, frequentemente. Agora, lá E esse- atrás, olha, um dos primeiros carros de testes que eu andei foi ainda na época da revista Mecânico com a Irene Câmara, minha querida. Também vou mandar um beijo pra Irene. Beijo, Irene. Beijo, Irene. Que era, eu sei que era um Peugeot, eu não sei se já era o 207, ou se ainda Que era ano que foi? 2003. Acho Que que ela- era E ela deixou 2006. comigo o carro e falou assim, 2003. sai com ele à noite, hein? Sai com ele à noite. E aí eu fui pra casa de carro, acabei que não saí, mas fui pra casa de carro, foi um dos primeiros testes que eu fiz. E depois, já na minha segunda fase, a GM me ofereceu um Classic, né? Aquele pequenininho, azulzinho, Sedã. que era Corsa, bastante né? usado como. Mas já era Classic na época. Aham. E em seguida, eu me lembro que eu recebi um telefonema do Eduardo Pissinger. Na época ele estava na Volks e ele me ofereceu uma Space Fox. Nossa. Então foram. Ou depois disso eu não Bacana. lembro. Não. Eu Aí não Mas você lembro tem nada. anotado isso? Você tem anotado isso? Então, esses primeiros não, Lili. Não? Esses primeiros não. Mas assim, de uns tempos pra cá eu tenho, sim. Você sabe que antes de mexer com carro, antes de me formar em jornalismo, eu tirei minha carteira de motorista com 18 anos. Eu tinha muitos amigos que o papai deixava andar com carro, mas não tinha carteira. Então, quando a gente pegava um lugar mais longe, quem dirigia era eu. E eu tinha anotado todos os carros que eu dirigia. Então, tinha Versalhes, Verona. Nossa Senhora. Cara, eu notava tudo. Eu falo que pena que eu não dei sequência. Todos os carros que eu já dirigi nessa minha vida, acho que dava um livro. Olha, sem contar aqueles que a gente anda nos lançamentos, né? Sim, Que aí anda sim. com 1, 2, 3 versões. E eu também, eu acho que a Celinha me acompanha nessa também, que são os caminhões, né? Ah, é. Aí é Muito com bom. vocês. Eu não tô nessa Assim, turma, não. Eu já trouxe como teste alguns furgões e uma vez eu trouxe uma Sprinter implementada com um baú. Poxa. Implementada com um baú. Desci pela serra. E assim, nossa. aí você passa do lado de uma outra caminhoneira, elas fazem. É verdade, é bem legal. Mulheres Eu também, unidas Bacana. jamais serão vencidas.
Eu dirigi Bacana. vários caminhões para casa, porque como eu moro fora de São Paulo, então para mim fica muito mais fácil, né? Do que você, Carol, que vai ter que levar para Santos, né? Não, nem entra. Hoje E aí eu pegava os caminhões, era sempre Volks, Mercedes, né? E eu pegava a Fernão Dias para chegar em Mariporã. Como o meu condomínio é grande, dava para entrar e estacionar na rua, então era muito legal. E quem gostava muito quando a gente pegava os caminhões eram as crianças, na época, crianças, né? Hoje eles já estão grandes, né? Jovens. Então era muito bom, muito bom. E eu lembro uma passagem que eu fiz uma avaliação da Iveco na Anchieta e um guarda me parou, né? Porque era uma mulher na direita. Olha o preconceito, né? Aliás, a matéria tá no YouTube, chama Preconceito, né? E o guarda foi muito grosso, assim, sabe? A senhora pode me dar a sua carteira de? Foi assim, sabe? Aí eu peguei e falei, toma. Aí ele ficou, aí ele rodou, no fim ele deu uma multa lá de... Ele tava procurando confusão. Tava. Confusão. Além de deixar a gente 3 horas parado na Anchieta, né? Mas foi o teste da Iveco. Nunca mais esqueci, viu? Você falou, Anchieta, assim, caminhões grandes, a gente só anda em lugares fechados, pista de teste das próprias montadoras e tal. Quando eles chamam a gente para acompanhar teste em caminhões, sempre vai um motorista, que é até o moita, né? No caso da Mercedes-Benz. Eu andei com moita. E uma vez a gente desceu com um Actros, que é um extra pesado, aquele Actros equipado com um bitrem, que é aquele conjunto de 2 elementos, né? E a gente veio descendo. Então, assim, conforme a gente vai descendo a serra, ele ia mostrando todos os equipamentos do veículo, que faz, que não faz e tal. Eu tô falando isso que já faz 15 anos, tá? Hoje é muito mais... E aí, moderno. Ele começou a mostrar um botão para mim chamado Turbo Brake, que é um freio motor muito mais potente. Sim, assado, não sei o que, papapá. Quando chegou aqui no pé da serra, a gente entrou numa área de descanso, aí ele desceu, a gente desceu do caminhão, ele pegou e falou assim para mim, Carol, coloca a mão no disco de freio. Eu falei, você tá louco? Deve estar fervendo. Você descer na serra. Pode pôr a mão no disco de freio. O disco de freio estava frio. Porque esses equipamentos, eles justamente economizam lonas e discos de freio. Na verdade, a gente desce a serra sem pisar no freio, né? Só usando esse equipamento. Só usando. Eu desci, Carol, dirigindo esse caminhão. Só que ele estava orientando, então eu dirigi a serra, eu desci a serra inteirinha sem pisar no freio. Com moita? O moita estava do lado e eu estava dirigindo. Eu desci dirigindo. Só que dá um medo, menina, que você dá vontade de você colocar o pé no freio, né? No freio, né? Mas não, é super confiável, realmente. E eu coloquei também a mão, viu, na pastilha e estava fria. Mas época boa, hein? Faz tempo, hein, Carol? Faz tempo isso. Ó, eu acho que deve ter sido 2010. Alguma coisa assim, uns 10 anos atrás. Olha, tanta coisa que a gente fez. Gente, se vocês pararem para pensar, a gente avalia muito carro, muito caminhão, não é? Então não dá para saber. Eu acho... Se você estava falando que você avaliou 600, gente, eu acho que eu passei mais dos disso, 2.000. 6.000. Porque, nossa, muito tempo. É muita coisa, é muita coisa. Muito. Verdade. Lili, você nunca pilotou um bruto? Não, avião, eu ia falar avião. Os caminhões, eu já testei, mas em local fechado, dentro da fábrica, da Mercedes, entendeu? Uma vez só que foi na rua, foi um Ford, aquele 815, se eu não me engano, isso. Que é pequeno, né? E aí foi na rua aqui em Belo Horizonte, inclusive, mas uma responsabilidade, porque a minha carteira só a B. Mas
eu acho que lá atrás a gente fazia umas coisas meio mais irresponsáveis, né? Hoje o negócio tá mais... Mas sabe qual que foi a minha maior emoção, assim, de achando que eu estava correndo risco? Quando eu não tenho também carteira de moto, nunca andei moto, nunca tinha andado até então de moto, e aí a Honda fez também um teste, pista fechada, e eu fui lá naquela lead. Cara, eu mal ando de bicicleta, pra mim foi uma aventura naquela moto. Na hora que eu acelerei, eu falei, uau, cara, eu sou muito louca, eu tô acelerando, eu tava menos de 50 por hora, mas eu estava assim, adrenalina. A Carol pilota moto, né, Carol? Sim, às vezes, assim, eu só não pego mais moto de teste por causa da dificuldade de trazer para Santos. Ah, tá. Mas eu já trouxe Harley, já trouxe Triumph, Honda, mas assim, hoje eu nem combino direito, porque se fosse para ficar em São Paulo, eu acho que eu pegaria mais. Mas aí tem que descer a serra, e o Edinho, que me ajuda, né, ele teve uma vez que eu tava de carro, a gente subiu e ele levou a moto pra Honda, e caiu assim, ó, mais um temporal. Nossa. E eu cheguei na Honda, que é no mesmo lugar, acho que eu tava com um carro da Honda também, eu não sei. Eu sei que eu cheguei ali e eu esperando ele chegar, e ele não chegava. E assim, não adianta telefonar. Não. E aí, eu acho que depois desse dia eu falei, quer saber? Gente, eu não sei andar de moto. Ai, que absurdo isso, ali. Não sei, mas em casa eu tenho 2 que andam, né? Eu sei. Então pronto. Que fazem avaliação, é o Silvio e o Silvinho, mas o Silvinho, como tem 17 anos, ele só pode fazer em local fechado, né? Ele não pode sair na rua, né? Falando nisso, ele entrou na faculdade ontem, viu, gente? Oba, parabéns! Vai fazer o quê? Parabéns! Vai fazer farmácia. Ai, que legal. Muito Ele bom, gosta muito de bom. química, né? Então, Nossa, que ótimo. não vai fazer jornalismo, não vai... Graças a Deus. Não vai fazer nada com Teatro, teste de carro. Ele pode até ajudar no teste de moto. Das motos, Ele adora moto, né? Ele sabe que ele faz trilha, né? Mas carro, não adianta. Não é a praia dele, não. Agora, olha, você sabe que a gente está falando de teste, né? A revista Oficina News, ela trata mais da parte mecânica. Então, quando eu entro dentro de um carro, eu procuro mais informação de motor, que tecnologia usa, câmbio, coisas assim. O que vocês procuram para mostrar para o público de vocês, dentro ou fora do carro, quando vocês pegam um modelo novo para teste? Geralmente, o que eu falo do carro é uma opinião como se eu tivesse comprado o carro, e eu dou aquela opinião assim, eu faço avaliação em diversas situações. Então, pega estrada, como é que o carro se comporta na estrada, o carro com mais pessoas, o carro com a bagagem cheia, o carro vazio, para dar Porque eu acho o seguinte, o que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é aquela pessoa que está pensando em comprar aquele carro, saber como é que é o carro. Então, a gente coloca os prós e os contras, né, de cada carro. É basicamente isso que eu pego. Eu pego detalhes do que é o carro em si no dia a dia, né? Seja para trabalhar, seja para viajar, seja para fazer supermercado, né? Para buscar menino na escola. Mas você sabe que eu vou falar uma coisa para você, vai ser talvez a nossa primeira polêmica. Prós e contra depende de que ângulo você está vendo. Não, então, exatamente por conta disso. Prós e contras de quem está pensando em comprar aquele carro. Então, por exemplo, o carro ele tem um espaço interno reduzido. Mas para quem está buscando um espaço interno reduzido, beleza. Para quem não está querendo espaço interno reduzido, seria contra, entendeu? Eu falo prós e contra, não que na matéria eu vou falar isso é ruim e isso é bom no carro. Mas eu coloco os detalhes que para aquela pessoa que está lendo, pode ser bom ou pode ser ruim, entendeu? Eu, por exemplo, eu faço sempre o mesmo caminho com os carros, né?
Sabe que eu moro na serra, né? Também. Então eu subo a Serra da Cantareira, né? E então, quando eu subo, por exemplo, antigamente, né? Porque hoje com motor 3 cilindros é uma maravilha, mas 1.0, aquele antigo que eu começava a subir a serra, gente, eu já tinha que encostar e deixar todo mundo ir passando, porque era desesperador. Então, eu sempre falava, gente, se vocês moram numa cidade, por exemplo, na Pompeia, que é um bairro de São Paulo, que tem ladeiras, né? Perdizes. Perdizes. Então, Vila Mariana. o carro na subida, gente, é horrível. Então, eu falava isso. Agora, o 3 cilindros, gente, sobe que é uma maravilha. Então, às vezes o pessoal falava assim, mas 1.0? Não quero comprar um... Gente, você já testou o 3 cilindros? Não, mas se o 4 é ruim, por que eu vou comprar um 3? Quer dizer, a pessoa não tem muita noção. Não faz a menor noção. E aí eu falava... E a gente explicar isso. Sim, então era isso que eu mostrava, a mudança e tal. O que eu falo também muito, assim, gente, quem precisa de porta-mala? Se você precisa de porta-mala, por exemplo, o Guilherme, né, vai nascer o nenê, aí ele falou assim, mãe, o que você acha, né, de eu comprar um Uno, por exemplo? Aí eu peguei e falei assim, você vai precisar do quê? Porta-mala, para colocar carrinho, não dá. Então, eu acho que o que eu entendi que a Lili estava falando é isso, prós e contras, dependendo do teu objetivo em comprar o carro, né? Por exemplo, eu não gosto de carro que não tenha porta-objeto suficiente para eu colocar minhas coisas. Então, uma coisa que eu analiso também. Então, eu falo de motor, eu falo do conforto. Se você tem filhos, né? Não vai comprar um carro pequeno, porque nunca vai caber. Então, eu acho que isso tudo é a nossa obrigação mesmo. Falar, né? Não só motor, né? Porque tem gente que não quer saber só de motor, né? Claro. A potência do motor. Então, tem gente que não quer saber só de motor, né? Então, eu avaliei muito o carro numa época, falando muito para as mães, sabe? Quem ia ter nenê. Olha, se você tem filho pequeno, tem nenê, não compra carro com banco de couro, porque escorrega demais e é muito ruim. Então, eu acho que essas dicas a gente tem que dar, assim. E eu continuo também falando sobre isso. Agora, qual foi o último carro que você testou? O que está na sua garagem nesse momento? O último que eu testei foi o Peugeotzinho 208, o novo, né? Não o antigo, sim. né? Sim. Eu testei o Peugeot 208, bacana. mas eu adorei, viu? O desenho dele tá lindo, tá muito moderno, não é mais aquele Peugeot antigo. Tá maravilhoso. Os carros mudaram muito, né? Vocês testaram ele? Ainda não. Eu sempre fui uma simpatizante de Peugeot. Sempre fui. Então eu acredito que eu vou gostar bastante dele, mas eu ainda não andei, eu vou deixar para o ano que vem. Mas na verdade assim, eu testei o Grife, né, que é o top de linha dele, né? Mas que é um valor já muito, muito mais alto, né? Ele tá quase R$100 mil, né? Então, um hatch pequeno, né, cara? Que motor que é? Esse que eu testei é 1.6. É aquele... Por isso como que... é que chama? Sim, eu sei o nome desse motor, mas ok. É aquele que ainda é gastão. É gastão. Não é? Mas ele... tem uma versão mais em conta, que é o Like, né? Que também é 1.6. Esse é 1.6. O outro era 1.6. Mas o que está acontecendo, né? A FCA e a PSA, né? Elas fizeram um acordo, na verdade, já foi até, né? Já foi receber o sinal verde lá do CAD, né? Dos bambambãs. E os concessionários estão esperando, assim, desesperadamente, né? Porque aí vai ser o motor 1.0 turbo, né? Então, aí o que vai acontecer? O preço realmente vai cair e não vai ser mais esse gastão, né? Vai ser um motor mais econômico, né? Mas eu gostei muito do carro.
Lili, que carro que você tem na sua garagem aí, ou que você testou por Eu último? tava com a estrada... Ai, como é que é o nome da... A Limited. Limited? É a Limited intermediária. Edition. Isso. E semana que vem eu vou pegar a Vulcano. Tô Eu apaixonada com gostaria essa dessa estrada, também. gente. Eu também. Ela é linda, linda. Parece uma mini Toro, né? Maravilhosa, maravilhosa. Tô apaixonada com ela. Eu falo que se eu fosse comprar mesmo hoje uma caminhonete dessa pequena, eu compraria a estrada. Ela está muito boa. É um carrinho fantástico. Fantástico. E eu tenho... Hoje já não tenho mais na minha garagem, porque eu devolvi hoje mesmo o Nivus, Volkswagen Nivus. Que é um Volkswagen, né? É interessante. A gente tem, assim, todo mundo tem isso. A gente pode escrever em qualquer matéria e existe o gosto pessoal, existe a simpatia pela marca, existe a fidelidade. Como eu falei que eu tenho uma simpatia muito grande pela Peugeot, a Volkswagen, principalmente na parte de trem de força, que é o câmbio, o motor, a suspensão, eu acho que ela casa muito bem. Ela não é molenga, ela é durinha. E esse motor TSI 1.0, 200 Nm, né? Imbatível, né? Eu acho que é o melhor 3 cilindros, né? Então, por enquanto, eu acho que é assim. Acho que é assim. E aí, hoje eu peguei o Polo GTS, que é 1.4 turbo. Isso eu não andei. O Nivus você andou? Não. Não também? Não. Bem não. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei impressionada foi com esse novo motor da Hyundai 1.0 turbo, viu? Olha, tanto o HB20 hatch quanto o sedã, cara, que delícia de carro, viu? Não, eu fiquei impressionada, viu? Fiquei mesmo. Porque eu já tinha avaliado o anterior, o motor anterior, entendeu? Então e esse pro novo, cara, assim, mudou da água pro vinho. É um carro, assim, espetacular. Gostei muito, viu? Agora a gente anda tanto carro, né, que é difícil escolher um carro, né? Mas eu tenho... Eu já andei com 2 ou 3 Camaros, né? E é um carro, assim... Ele é completamente desajeitado, desengonçado, ele é grande, você não consegue enxergar direito. Na hora que você entra, você fica lá embaixo, você entra toda torta no carro e você ama a cada minuto. A cada minuto você ama. Toda aquela... tudo você ama. As crianças gostam. Eu adoro, eu sou apaixonada. A gente foi viajar, foi o ano passado? Acho que foi com aquele azul, né? Olha só, né? Aquela história. Eu tinha que ir para São José dos Campos. Não, vamos de Camaro. Vamos de Camaro. Você gasta 3 vezes o que você ia gastar com outro carro. Mas de Camaro é mais legal. E ainda resolvemos levar uma amiga que precisava ir para lá. Ela foi atrás, coitada. Ai, coitada. É muito apertadinho atrás. Coitada. É muito apertadinho. Aí a gente chegou lá, encontramos a família dela e tinha um molequinho. O molequinho ficou alucinado pelo carro. As crianças gostam, né? Eu lembro que quando eu peguei, os meus queriam que parasse na porta da escola. Não para na esquina, para na porta, hein? Mãe, chega bem na hora que bateu o sinal, se esteja na porta. Vai de Uno para você ver. Não, Uno você vai na esquina. Dependendo do carro, era assim, mãe, para lá na esquina, hein? Pelo amor de Deus, não chega aqui, né? Isso mesmo. Quando eu peguei o Camaro amarelo também, igual o Bobo. Camaro amarelo. Nossa. Cara, fez um sucesso na escola ali, que os meninos queriam entrar e apertar tudo. Falei, não aperta esse botão não, senão ele transforma no Bumblebee. Todo mundo, oh meu Deus. Mas não era só isso, é ótimo, né? Mas não é só Camaro, né? O Mustang também, né? Eu ia falar nele agora. O Mustang também é lindo, né, gente? Eu fui chama atenção. Eu não tenho filhos, né? E aí eu fui buscar os meus sobrinhos na escola de Mustang. Tá. E era a mesma coisa. Cor de abóbora. Nossa senhora. Eles vêm todos cheios de orgulho de andar. É isso mesmo.
É meu, né? Sou eu que vou sair, né? Pô, né? Mas na semana que vem a gente devolve, tá? Isso, né? Ai, Olha, pena que é uma meninas, semana só. Você acredita que o nosso tempo já Oh, Nossa! está se esvaindo? Nossa Senhora! passou rápido. Passou muito rápido, meninas. Eu vou te falar, viu? Mas eu Mas, acho que ó, a gente pode dar uma dica também, né? Gente, se vocês tiverem alguma ideia, alguma pauta que vocês queiram, alguma coisa que queiram saber sobre os carros, né? Claro. É só Isso. deixar marcar aqui embaixo que a gente... Escreve Isso, embaixo. coloca aí nos comentários. Eu acho que é bem legal pra gente fazer, né? A semana que vem, eu acho que vai ser mais ou menos uma continuação disso, porque eu acho muito interessante a gente falar do prêmio Abialto, que a gente vai votar na semana que vem. Aliás, nós já estamos em fase de votação. Então, eu acho que a gente pode falar um pouco mais disso também, que eu acho bastante interessante, que a gente também já está há tantos anos, né, nessa nem me fale. estrada, nem te falo. Nem me fale. Faz muito Mas tempo. é isso, meninas, olha. Combinado. Eu acho ótimo. Cada quarta-feira que chega, hoje é quinta, porque a gente atrasou um pouquinho, mas para a gente poder conversar, tá? E vocês que estão assistindo a gente já sabem que toda semana a gente vem aqui falar sobre as novidades, curiosidades, lançamentos, tudo sobre veículos, caminhões, moto, triciclo, tico-tico, velotrol. Os Sinara adoram velotrol. Adoram velotrol. Andador. Era o meu brinquedo preferido. O que quer que tenha roda, a gente traz aqui para contar, para dividir um pouquinho com vocês, não é? Então, eu vou me despedir. Ó, um beijo. Até a próxima semana. Ô, Lili, como é que tem que fazer? Vai, você tem que dar a sua... Taça joinha, toca o balangotango, que é o sininho, e deixa um comentário aqui pra gente, falando o que você achou, dando sugestões do que a gente pode conversar nos próximos vídeos. E é isso aí, pessoal. É isso mesmo. Celinha, é isso aí? É isso aí, gente. Até a próxima semana, viu? Fechou? Tchau, tchau. Beijo.